Vocês estão vendo essa imagem? Jesus flutuando na nuvem e nós ali contemplando a face dele, alguns conversando com ele, ele conversando com todos. Dá para imaginar essa cena, não dá? Está chegando a hora, gente. Está chegando a hora disso acontecer. Da gente ver Jesus face a face, sorrindo para você e você sorrindo para ele. E ele recebendo a todos nós para as bodas do Cordeiro. Aleluia! As bodas do Cordeiro. Está chegando a hora. Novembro desse ano. Glórias a Deus. Janela do arrebatamento. Versículo a versículo. Passo a passo. Eu convido você para assistir a esse vídeo após ler esses 2 textos aí. 3 textos, na verdade. Ezequiel 28, 25 a 26. Daniel 9, de 20 a 27. E Daniel 12, de 11 a 12. Porque esses são os textos básicos. Tem mais durante o vídeo, que será dividido em alguns vídeos, porque senão ele vai ficar muito grande. Então, procure assistir a esse vídeo após ler os textos indicados acima, mantendo sua Bíblia aberta para qualquer consulta durante a explanação. Isso facilitará e muito o seu entendimento e discernimento sobre este assunto tão importante e indispensável nesse momento de tribulação e de pré-arrebatamento que estamos atravessando. Então leia primeiro esses textos, dá uma pausa no vídeo e depois assiste ele com a Bíblia aberta, porque esse texto vai mudar a tua compreensão, a tua visão e a tua vida daqui para frente até o arrebatamento. Quando foi o início real da profecia de Daniel? Foi logo após o retorno do povo de Israel da Babilônia? Ou foi depois do fim da diáspora em 1948? A diáspora, ela aconteceu do ano 70 depois de Cristo até o ano 1948, quando o povo de Israel foi afastado da sua terra prometida durante 1848 anos. E Daniel ficou sabendo do tempo do fim? Veja o que o anjo Gabriel falou para ele em Daniel 12, versículo 9. O anjo Gabriel respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Que aconteceu em 1948 até os dias de hoje e vai terminar em 2024. Veja o que Deus fala a respeito. Desculpe. Veja o que Deus fala a respeito sobre o tempo do fim. Quando eu reunir Israel de entre as nações nas quais foi espalhado,
eu me mostrarei santo entre eles, à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Ezequiel 28, 25. Então fica bem claro que o tempo do fim, ele não começa depois do retorno da Babilônia. Estava muito longe o tempo do fim. Esse tempo do fim vai começar quando Deus retorna a Israel dentre as nações pelas quais ele foi espalhado. Não é do retorno de uma nação, a Babilônia, é do retorno de várias nações pelas quais o povo foi espalhado. Esse retorno começou a acontecer a partir do dia 14 de maio de 1948, numa reunião na ONU, no Museu Histórico Nacional, na cidade de Tel Aviv, em Israel. Nessa data, o ministro brasileiro Oswaldo Aranha deu o voto Minerva, desempate. Voto Minerva é o voto que desempata. Há um empate, então o presidente, no caso Oswaldo Aranha, deu esse voto de desempate, concedendo a Israel novamente o direito de ser nação em sua terra prometida, dando fim à diáspora, que durou de 70 a 1948. 1848 anos, Israel ficou fora da sua terra prometida, espalhada por entre várias nações, sofreu na mão de quase todas elas. Nós sabemos do grande sofrimento do Holocausto, onde 6 milhões de judeus pagaram o preço, porque os seus antepassados mataram a Jesus Cristo na cruz. Foi uma consequência muito forte, mas necessária, para que houvesse quebrantamento e pudesse haver novamente a busca desse povo por Deus. E, finalmente, em 14 de maio de 1948, aconteceu o retorno que Deus disse: eu, quando retornar Israel de várias nações pelas quais eu espalhei, serei novamente o seu Deus. Estarei com eles, e eles estarão felizes na terra que eu dei ao meu servo Jacó. Oh, glória, aleluia! Dada essa informação indispensável para o bom entendimento e discernimento de cada um de vocês sobre a profecia de Daniel, podemos então iniciar sua explanação detalhada. Daniel recebeu do anjo Gabriel, vocês leram no texto, a revelação da profecia do tempo do fim, mas não soube em que época ela aconteceria, pois estava a 2.538 anos dessa profecia. Vocês vão ver aqui é ao vivo, com o dedo. O ano 590 a.C., aproximadamente quando Daniel recebe a profecia. Então, 590 anos depois, nasce Jesus, ano zero. 33 anos e meio depois de ressuscitar, ele sobe. No ano 70, o general Tito cerca Jerusalém durante 5 anos, do ano 66 ao ano 70. Teve morte fora da cidade, teve morte dentro. E cerca de 1/3 dos judeus foram espalhados pelo mundo no ano 70 depois de Cristo. 1878 anos depois, período da diáspora, lá em 14 de julho, 14 de maio de 1948, Israel vira nação.
A profecia começa nesse dia, 14 de maio de 1948. Ou seja, 2.538 anos depois que Daniel recebe a profecia, 2.538 anos depois, ou seja, a soma dos 590 anos, mais os 70 anos, mais os 1878. Desse ponto, quando Daniel recebe a profecia, até o ponto em que Israel vira nação novamente, 1948, dia 14 de maio. Exatamente 2.538 anos. Mas você, Daniel, disse o anjo Gabriel a Daniel, feche com o selo as palavras do livro, até o tempo do fim, feche. Muitos irão por todo lado para aumentarem o conhecimento. Daniel 12, versículo 4. O anjo Gabriel respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Ninguém saberá, só no tempo do fim. Está lacrado, está selado, está fechado. Ninguém vai ter acesso. Só no tempo do fim. Daniel 12, versículo 9. Irão por todo lado para aumentarem o conhecimento. Daniel 12, 4. Graças a Deus, nós, os servos e servas de Jesus, nós não precisamos ir por todo lado em busca de conhecimento, porque nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo que habita em cada um de nós. 1 Coríntios 3,16. Então não precisamos sair por aí em busca de conhecimento. Também sabemos que tipo de conhecimento nós precisamos. Por exemplo, muita gente me pergunta, pastor, o que Jesus fez desde quando nasceu até quando começou o seu ministério com 30 anos? A única coisa que a Bíblia revela é que aos 12 anos ele impressionou os sacerdotes no templo com tanta sabedoria que nunca tinham visto. Nem Salomão teve tanta sabedoria, um garoto de 12 anos. Qual o segredo? Ele estava cheio do Espírito Santo dentro dele e impressionou a todos. O restante, dos 0 aos 12, dos 12 aos 30, nós sabemos que não nos interessa saber. O ministério dele começou aos 30. O que interessa para nós, seres espirituais e obedientes a Jesus, é o que ele fez no ministério dele. O que ele fez antes, pouco importa. A prova dessa verdade é que a Bíblia não fala. E os livros ficam especulando, ficam indo por todo lado buscando conhecimento. O que Jesus fez dos 0 aos 12 e dos 12 aos 30? Ficam procurando, perdendo tempo. Nós não perdemos tempo. Nós temos a palavra de Deus e a gente vai na fonte, exatamente na fonte, na água viva. E o Espírito Santo nos ajuda a não errar o alvo. Oh glórias! Oh glórias a Deus! A revelação da profecia do tempo do fim, final dos tempos, Daniel 9, 20 a 27. Acompanhe e verifique em sua Bíblia aberta a apresentação da profecia. Enquanto eu estava falando, Daniel 9, versículos 20 e 21, Daniel narrando, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem, o anjo que eu vi em forma humana,
que eu tinha visto na visão anterior veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Daniel 9, de 20 a 21. Começamos a explanação da profecia. Pecado, eu prefiro chamar pecado de desobediência. E explico a vocês, para vocês entenderem e passarem a agir também dessa forma. Tem muita gente que quando a gente fala pecado, a pessoa vai embora, tem bloqueio dessa palavra. Quantos já abandonaram a igreja porque não aguentam mais ouvir a palavra pecado? O inimigo gera um bloqueio, gera um trauma, e as pessoas vão embora, porque o pastor só fala em pecado, 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 pecado. E aí eu comecei a falar em desobediência. Fica mais leve e mais entendível, mais compreensível. Há mais discernimento. É a mesma coisa. Pecado e desobediência a Deus é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Vamos em frente. Ele, Daniel 9, 22, o anjo Gabriel me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Ô glória! Preste muita atenção, você que está assistindo esse vídeo, porque você receberá também percepção e entendimento como eu recebi do Espírito Santo. Eu não sou melhor do que você e estou compartilhando com você o que o Espírito Santo abriu a minha visão e me revelou a profecia de Daniel. Assim, continua o anjo, assim que você começou a orar, Daniel, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado, Daniel. Você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Meu irmão, minha irmã, que você está assistindo esse vídeo, procure não fazer nada além de assistir a esse vídeo agora. Procure assimilar ao máximo as informações que puder para entender a visão, como Daniel fez atendendo ao anjo Gabriel. Atenda você também, em nome de Jesus. 70 semanas, Daniel, estão decretadas para o seu povo e para Jerusalém, a fim de acabar com a transgressão do povo, dar fim ao pecado do povo, a desobediência, expiar as culpas do povo, trazer justiça eterna, cumprir a visão, cumprir a profecia, ungir o Santíssimo Jesus Cristo. Daniel 9, 24. Em princípio, você pode observar, a profecia nada tem a ver com o arrebatamento da igreja. Ela é totalmente direta para o povo de Israel. Aqui termina o nosso primeiro vídeo. Eu resolvi dividi-lo em vários vídeos para não ficar um vídeo muito grande, muito pesado. Nosso próximo vídeo, veremos a primeira etapa da profecia, a promulgação do decreto. Reunião da ONU, em 14 de maio de 1948, em Tel Aviv, em Israel, numa sexta-feira, no Museu Histórico Nacional, presidida por Oswaldo Aranha, que deu o voto Minerva. Até o nosso próximo vídeo. Não perca nenhum vídeo, porque já estamos a menos de 6 meses do arrebatamento. Do dia 1º de maio desse ano, 2020, dali até 1º de novembro de 2020, quando abre a janela do arrebatamento, 6 meses, 184 dias, porque temos meses com mais de 30 dias.
um total de 184 dias a partir do dia 1º de maio desse ano. Já estamos com menos de 184 dias. Estamos na reta final. Não perca nenhum vídeo, porque eu estou dando em detalhe o que o Espírito Santo me revelou e continua revelando a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração e principalmente toda a minha obediência, toda a sua obediência, toda a nossa obediência. Está chegando a hora de nos encontrarmos com Jesus nas nuvens. Você se lembra de como eu comecei esse vídeo? Com aquela imagem. Jesus flutuando na nuvem e nós também, vendo-o face a face, sorrindo para ele, ele sorrindo para você. Ô glória! Está chegando a hora. Até o nosso próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Um abraço fraternal. Até o próximo vídeo. Amém.